Irmãos, que bom que você está aí nessa manhã tão preciosa para ser edificado pela palavra de Deus, colaborando junto conosco. Queremos convidar a um texto, Provérbios 29:18 diz: não havendo profecia, o povo se corrompe. A profecia nada mais é do que a visão que Deus tem a respeito do futuro e compartilha com os homens através dos profetas. E é isso que vamos vivenciar essa manhã. Deus está trabalhando, irmãos, de maneira poderosa nesse tempo, e nós queremos ser encorajados a nos juntar com Ele naquilo que Ele está realizando para a glória do nome dEle. E eu quero encorajar você a ser edificado nessa manhã pela palavra, pelo louvor, pela adoração. Que Deus abençoe o nosso culto, que Deus receba o nosso louvor, a nossa adoração nessa manhã para a glória do nome dEle. Deus abençoe. Vamos adorar o Senhor. Bom dia, amados. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Que nessa manhã, junto conosco, você possa colocar no seu coração o seu louvor para glorificar o Senhor. Vamos pedir a Ele: vem reinar, Senhor, vem reinar em mim.
Olá, meus amigos de Curitiba, região metropolitana de Curitiba, Maringá. Meu nome é Wagner Carvalho, sou pastor aqui na Igreja Batista Central em Belo Horizonte. E estamos aí nessa data com 25 igrejas aí da sua região aí do Paraná para transmitir simultaneamente uma manhã da visão para vocês. Nesta manhã da visão, nós estaremos transmitindo a você experiências que a nossa igreja, a Central, está tendo aí durante esses momentos de pandemia. Para vocês terem uma ideia, nós estamos aproveitando esse momento. Nossas células online, a nossa igreja online, está ganhando muitas vidas para Jesus. E nós queremos compartilhar isso com vocês. E, para tanto, nós convidamos nosso pastor de rede, Inar Brandão. Pastor Inar pastoreia cerca de 160 células, são 1.600 pessoas, e ele vai nos mostrar aí esse crescimento vertiginoso que a Central teve aí nesses últimos tempos. Por isso eu peço a sua atenção, prepare seu coração, que você vai receber agora uma ministração especial aí, para que vocês também continuem a ganhar muitas vidas para Jesus. Deus abençoe. Pastor Inar, seja bem-vindo. Olá, igrejas do DNA. Que alegria poder aqui hoje, ainda que através desse vídeo chegar até você, né, e a gente poder compartilhar um pouquinho daquilo que Deus tem feito na Central. Você sabe, mas não custa te lembrar, que o DNA é uma rede de igrejas, né, são milhares de igrejas, né, são dezenas de milhares de pastores, e nós temos um só propósito, atuarmos juntos para a maior colheita da história. Somos sim muitas igrejas, mas na verdade uma só igreja, a Igreja de Jesus. Isso nos empolga, nos motiva. A nossa unidade tem rendido muitos frutos para o reino, muitas vidas convertidas, não é? Muitos discípulos sendo feitos e o reino de Deus avançando. É bom demais eu estar aqui e eu estou mesmo muito feliz, ainda que estejamos vivendo tempos tão difíceis. A verdade é que ninguém esperava por isso. Estamos no meio de, eu estou falando aqui agora, no meio de uma pandemia, isolamento social, tanta crise financeira, crise política, crise econômica. Pessoas estão aí desesperadas, com medo, se escondendo. Então, é um sentimento um pouco misto. É verdade. Agora, eu fico imaginando, pessoas estão aí, às vezes até com medo de sair de casa. Quem tem que sair para trabalhar, fica preocupado com a sua própria saúde, com a saúde dos seus queridos, mas tem que ir de qualquer forma. Fica com medo de contaminar a si mesmo e a sua família. E a igreja? O que a igreja deve fazer num momento como esse? Como é que a igreja pode atravessar uma tempestade como essa? Nós podemos confiar no Senhor. O nosso Deus, deixa eu te falar, o nosso Deus, Ele é fiel. Ele continua no trono. Ele está no controle. Ele está no leme do nosso barco. Nós podemos ter total segurança no Senhor, podemos com confiança atravessar esse período junto com Ele. Ele prometeu que não nos deixaria, estaria conosco até o fim. Mas o que falar das pessoas que ainda não conhecem a Cristo? Alguns dizem que todos estamos no mesmo barco, agora no meio dessa grande tempestade mundial. Eu ouso discordar. Estamos sim, todos, na mesma tempestade. Ela veio sobre todos nós, mas não estamos todos no mesmo barco. Há pessoas que não estão no barco de Jesus. Nós vamos ficar olhando elas se afogarem, perderem as suas vidas. Se isso já era algo tão urgente antes, quanto mais isso é agora. Nós temos um papel muito importante a desempenhar como igreja. E por isso, antes de continuar, eu queria te convidar a fazer uma breve oração. Você aí aonde está?
curve a sua cabeça e vamos orar a Deus juntos, para que Ele traga para nós, para mim também, para todos nós, um convencimento de qual é o papel da igreja, qual é o propósito que Deus tem através das nossas vidas. Vamos orar? Senhor Deus e Pai amado, nós queremos te agradecer sim, Deus, pela segurança que temos em Cristo, da nossa salvação, de que o Senhor nos ama, de que o Senhor cuida de nós. O Senhor é um Deus bom, um bom Pai. Oh Deus, mas nós não podemos virar as costas, fechar os olhos e fingir que não tem nada acontecendo. Tem milhares de pessoas, milhões de pessoas sofrendo, em grande necessidade. Deus, e nós queremos ser a sua resposta para cada uma delas. Te peço, Deus, que o teu Espírito Santo nos ilumine agora, cada um de nós, traga luz sobre a tua palavra, e nós possamos não apenas entender os princípios que ela vai nos trazer, mas também nos motivar, nos capacitar, nos mover para colocá-los em prática. Eu te peço isso, Deus, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, igreja? Eu queria te contar um pouquinho, sobre uma história, antes de ler o texto. Queria só contextualizar para você, sobre uma das passagens mais dramáticas de toda a Bíblia. Numa certa ocasião, a Síria, que era um grande império que estava crescendo por toda aquela região, enviou o seu exército para guerrear, para atacar a cidade de Samaria. E o que os sírios fizeram? Eles cercaram aquela cidade, de maneira que ninguém pudesse entrar nem sair. E não apenas as pessoas, mas os produtos, alimentos, água, o que quer que fosse. Esse cerco durou tanto tempo, e ele causou tamanha fome, que a Bíblia diz que uma cabeça de jumento chegou a valer 80 peças de prata, e uma caneca de esterco de pomba, 5 peças de prata. 2 mulheres, essa é uma parte dessa história muito conhecida, 2 mulheres foram ao cúmulo de combinarem comer o filho uma da outra. Um num dia e o outro filho no dia seguinte. O que aconteceu? Comeram o primeiro, mas na hora de comer o segundo, a mãe dele o escondeu. Um desespero total. Você pode, assim, não sei se você consegue fazer esse exercício de imaginação. Você tentar pintar um quadro como esse, de tanto desespero, que uma mãe é capaz de matar o filho para matar a sua fome. É uma loucura. No meio dessa história terrível, o ângulo muda totalmente, passa a focar num grupo muito improvável de pessoas. O grupo menos provável. E eu queria te convidar, então, a abrir a sua Bíblia. Abrir a sua Bíblia aí, no 2º livro de Reis, no capítulo 7. Nós vamos ler dos versos 3 ao 9. 2º livro de Reis, capítulo 7, de 3 a 9. E é assim que a Bíblia nos conta, nos relata essa história. Havia 4 leprosos junto à porta da cidade. Eles disseram uns aos outros: por que ficar ali esperando a morte? Se resolvermos entrar na cidade, morreremos de fome. Mas se ficarmos aqui do lado de fora, também morreremos. Vamos, pois, vamos ao acampamento dos arameus para nos render. Se eles nos pouparem, viveremos. Se nos matarem, morreremos. Ao anoitecer, os leprosos foram ao acampamento dos arameus. Quando chegaram às imediações do acampamento, viram que não havia ninguém ali, pois o Senhor tinha feito os arameus ouvir um ruído de grande exército, com cavalos e carros de guerra, de modo que eles disseram uns aos outros: ouçam, o rei de Israel contratou os reis dos hititas e dos egípcios para nos atacarem. Então, para salvar a sua vida, aquele exército inimigo fugiu ao anoitecer. Abandonaram tendas, cavalos, jumentos e deixaram o acampamento do jeito que estava. Tendo chegado às imediações do acampamento, os leprosos entraram numa das tendas. Comeram, beberam, pegaram prata, ouro e roupas e saíram para esconder tudo. Depois voltaram e entraram noutra tenda. Pegaram o que quiseram e esconderam isso também. Então disseram uns aos outros: não estamos agindo certo. Este é um dia de boas notícias.
Não podemos ficar calados. Se esperarmos até o amanhecer, seremos castigados. Vamos imediatamente contar tudo no palácio do rei. Que história! O primeiro princípio que eu queria levantar aqui para nós como igreja, assim como esses leprosos, nós não podemos ficar calados. Imagine aqui por um instante que você descobrisse a cura para o Covid-19. O que você faria com isso? Vamos mudar um pouquinho aqui essa história. Imagina que uma pessoa, alguém no planeta Terra, tenha descoberto a cura para o Covid-19, mas guarda para si, não conta para ninguém. O que você pensaria dessa pessoa? Você realmente teria apreço por ela? Ou você sentiria desprezo, porque ela guardou algo que podia estar salvando milhões de pessoas só para ela? Então, igreja, ainda não descobriram a cura para o coronavírus. Não existe vacina. Nós oramos por isso todos os dias. Nós fazemos parte daquele grande movimento mundial, né? O Unite 714, ou Unite 714. E todos os dias, às 7h14 da manhã e às 7h14 da noite, nós paramos tudo que a gente está fazendo e a gente ora pelo fim dessa pandemia. Mas existe um outro vírus global. Se você não acredita, deixa eu te contar, ele é mais letal do que o coronavírus. É o vírus do pecado. Ele mata milhões de pessoas. Ele gera morte, violência, tristeza, desigualdade, vazio, relacionamentos quebrados. E quantas consequências, tudo que nós vivemos de ruim nesse mundo, vem por conta desse vírus do pecado. Nós não podemos ficar calados. Nós nos importamos com as pessoas e precisamos demonstrar isso. Né? Nós temos que, como igreja, agir agora. Agir com fé, com coragem. Eu não estou dizendo irresponsabilidade, eu estou falando coragem. Com toda a segurança que a gente pode ter, nós temos que usar os recursos à nossa disposição para avançar. Nós não podemos ficar calados, temos que aproveitar cada oportunidade. Porque, apesar de ser algo terrível, a gente não está feliz com isso, a gente quer que isso acabe. A verdade é que esse grande abalo que Deus está fazendo no mundo está gerando uma oportunidade nova. Corações estão se quebrantando, pessoas estão ficando abertas para uma mensagem de esperança. Claro, elas estão morrendo de fome. Se alguém chegar para elas dando um prato de comida, elas vão dizer muito obrigado, eu quero. Com Jesus é a mesma coisa. Ao longo da história já ocorreram outras pandemias, mas nunca antes tivemos uma pandemia onde a gente tem a oportunidade de usar um veículo de comunicação como a internet. Nunca, isso nunca aconteceu. Já existe uma cura para o vírus do pecado. E você sabe muito bem qual é essa cura. É Jesus Cristo. Jesus pagou o preço do meu pecado, do seu pecado. Jesus morreu na cruz, para que toda aquela dívida, tudo o que nós fizemos, toda a nossa escritura, tudo aquilo que estava anotado contra nós, cada pecado cometido, Jesus morreu na cruz, verteu seu sangue, não só para nos perdoar desses pecados, mas para nos dar uma nova vida, uma vida cheia de significado, de propósito, uma vida que tem um caminho certo. Nós sabemos, não por arrogância, não é pelos nossos méritos, o Senhor já conquistou o céu para nós. Isso é um tesouro muito grande. Sabe, na Central, nós estamos nos esforçando muito para fazer tudo o que sustenta uma igreja em células. E nós chamamos esse conjunto de atividades, de princípios, os 4 pilares de uma igreja em células. Nós continuamos trabalhando como igreja, usando o que está à nossa disposição agora, a tecnologia, a internet. E sabe, um desses pilares é oração, presença de Deus. Como é que a gente continua fazendo isso? Através de lives de oração.
Nós temos eu, pastor Paulo, já há mais de 70 dias, acho que já há quase 3 meses, fazendo lives diárias, orando, compartilhando um texto bíblico maravilhoso. Nós temos campanha de leitura bíblica, estamos terminando uma e vamos começar outra. Os nossos cultos continuam online, cheios da presença de Deus, trazendo esperança, alegria para as pessoas, ainda que elas estejam fora do prédio. Nossa escola bíblica é outro pilar. Nossas aulas continuam online. E nós tivemos, inclusive, um aumento enorme de presença, de adesão, de interesse. E hoje nós temos muito mais alunos do que tínhamos antes. Não que a gente ache que isso seja ideal, mas é assim que nós estamos conseguindo chegar nas pessoas. Supervisão é outro fator muito importante. E antes disso, eu vou falar da multiplicação. As nossas células continuaram se reunindo também no ambiente online. E acredite você ou não, depois de um ano, contando julho de 2019 até junho desse ano, 2020, a Central conseguiu crescer 35% no seu número de pessoas reunindo semanalmente conosco nas nossas células. Como que isso aconteceu? Graça. Certamente é graça pura, é Deus. Mas nós também estamos nos movimentando. Nós não estamos parados, nós continuamos praticando esses 4 pilares. Não podemos deixar de pregar o Evangelho, de cumprir a missão. Nossas células estão lotadas. Foram mais de 3.700 pessoas que se achegaram à Central nesse último ano. É uma maravilha, é um milagre. E até a supervisão, o 4º pilar. Falei aqui de oração em presença de Deus, falei da escola bíblica, falei da multiplicação e mesmo a supervisão. Os nossos grupos de discipulado também continuaram online. Até com um aumento do interesse, participação, houve um fortalecimento desses grupos de discipulado, porque agora os supervisores estavam ali ajudando os líderes nos seus dramas pessoais e também a como lidar, como ajudar tantas pessoas, milhares de pessoas que chegaram. E os GDs, então, se tornaram ainda mais poderosos. Isso sem falar de tudo mais o que uma igreja faz. Missões continuam, nossos trabalhos em Angola, na Europa, no sertão nordestino, por outras cidades de Minas, aqui em Belo Horizonte, nós não paramos nada. A ação social, nós distribuímos, são mais de 32 toneladas de alimentos, milhares e milhares de reais para famílias em situação calamitosa. Nós estamos distribuindo, como a gente lê lá no livro de Atos, que eles repartiam os bens uns com os outros para que ninguém tivesse falta de nada. É o que nós estamos fazendo agora. Mas isso não faz com que tudo esteja certo. Nós estamos fazendo o que a gente pode, mas o planeta continua em crise. O planeta continua em crise. Pessoas do mundo inteiro estão sem poder sair de casa, sem recursos para se sustentar, às vezes até sem alimento, com medo. Se você está percebendo aqui, qualquer semelhança com o cerco de Samaria não é mera coincidência. Nós estamos vivendo uma situação como se tivesse todo mundo preso dentro de casa, não é a mesma coisa? Lá no cerco de Samaria, ninguém podia sair. Aqui está acontecendo a mesma coisa. As pessoas estão clamando por algo que seja verdadeiro. Sabe, ninguém aguenta mais fake news. Nós estamos querendo algo, uma mensagem que nos traga segurança, paz. Segurança ao invés de incerteza, algo que seja carregado de esperança e não fonte de ansiedade. E você já sabe a resposta. O Evangelho de Jesus. É o Evangelho de Jesus. É o Evangelho de Jesus, é a boa notícia que está todo mundo esperando. Nós precisamos nos conectar às pessoas de alguma forma, do jeito que a gente puder. O apóstolo Paulo fala isso. Eu faço tudo para de todos os meios alcançar o maior número possível. Então não é que a gente goste do online, mas se é isso que eu tenho agora, eu vou fazer. Igreja, eu queria te animar, igreja do DNA, se anime, se é isso que está na sua mão, faça. Faça do jeito que você puder. Não tem que ter toda a estrutura, toda a tecnologia. Isso ajuda, facilita.
mas dá para fazer de muitos jeitos. O que nós não podemos fazer é ficar calados. Este é um dia de boas notícias. Uma igreja conectada com o coração de Deus, sensível à necessidade das pessoas, é capaz de inundar lares e corações com a cura que a cruz de Cristo providencia. Eu queria te contar um pouquinho do que a gente fez aqui na Central. Algo diferente, meio maluco, ousado, não sei qual termo você quer usar. Nós chamamos aqui de campanha de vacinação contra o vírus global. Campanha de vacinação contra o pecado. E de maneira muito criativa, não religiosa, nós estamos buscando alcançar pessoas que, de outra maneira, seria mais difícil. Olha só o que a gente fez. Nós decidimos ousar mesmo. Em maio, a Central realizou a maior campanha de vacinação contra o vírus do pecado. Nós desafiamos todos e cada um dos nossos membros a se tornarem um agente de cura. Sabe como? Em primeiro lugar, nós reorganizamos todas as nossas células em microcélulas. Por que a gente fez isso? Nós temos cerca de 1.600 células. Porque a gente queria um ambiente um pouco menor, talvez ali com 3, 4 pessoas, para que um novo convidado, alguém que chegasse no nosso meio, se sentisse mais à vontade, tivesse mais tempo para falar, e para ao invés de ter 1.600, a gente pudesse ter muito mais, muito mais. Nós reorganizamos assim, então, no maior número possível de microcélulas. Houve células que se organizaram em 2, outras em 5, quantas puderem. Mais é melhor. Assim, a gente multiplicou as oportunidades para os convidados se conectarem em vários grupos diferentes. Havia 2 critérios principais para a formação dessas microcélulas. Um facilitador maduro para conduzir a reunião. Não dá para ser qualquer pessoa, tem que ter um mínimo ali de habilidade, de conhecimento, de maturidade, mas não precisava nem ser um líder de célula. Claro que os líderes se envolveram, mas eles desafiaram as pessoas da célula mesmo. E aquele que estava ali um pouco mais preparado foi desafiado a conduzir uma unidade especial. E que cada microcélula tivesse ao menos aí 4 pessoas fixas, para também não ser tão pouquinho. O que a gente continuou então? Quais foram os materiais? Que tipo de recurso nós fornecemos para os líderes? Primeiro, e também para as pessoas de fora. Nós preparamos uma lição, uma semana antes do início da campanha, para que o líder pudesse entender essa campanha e ensinar isso, compartilhar isso com toda a sua célula. Compartilhando, então, visão, dizendo o porquê que a gente estava fazendo aquilo. E você sabe, o motivo, ele é um só, mas ele se divide em algumas coisas. É amar a Deus, sim, mas é amar as pessoas, é compaixão. Nós fizemos isso, então, uma semana antes, cada líder estava ali compartilhando com a sua célula e já se organizando nas microcélulas. Fizemos um site para ajudar o líder e os facilitadores das microcélulas a saber o que fazer em cada uma das reuniões. Criamos um site também separado para os visitantes, para aqueles que a gente queria convidar. E ali é muito lindo, Nós vamos estar divulgando isso aí, você tem isso disponível, com certeza, nós vamos encontrar uma maneira de chegar isso em você. Criamos um site, onde alguém que ainda não conhece a Cristo, ele pudesse ali de uma maneira muito intuitiva, agradável, convidativa, numa linguagem totalmente não religiosa, conhecer o Evangelho de Jesus. Muito legal. Agora, depois que isso estava feito, é mão na massa. Não é só preparar. Preparamos bem, vamos atacar. E o que a gente fez então? Orou, e convidou, e convidou, e convidou. E depois a gente orou de novo, e orou de novo, e orou de novo. E sabe o que aconteceu? Deus respondeu. Deus respondeu. Nós temos cerca de 1.600 células, como eu falei. 1.600 células. E nós conseguimos realizar cerca de 2.800 microcélulas. Quase 2 por célula. Teve células que não puderam fazer, porque estavam ainda não num número tão grande, ou não tinha ainda tanta gente madura, não tem problema. Mas como eu disse, teve célula que fez 5. E nós, dessa maneira, nós conseguimos
alcançar um número inimaginável de pessoas. Nas 3 semanas que duraram essa campanha, apenas 3 semanas, nós conseguimos levar para as nossas células visitantes novos. 9.000 pessoas passaram pelas nossas células naquelas 3 semanas da campanha, pelas nossas unidades especiais, desculpa. Você pode imaginar o tamanho do milagre? Eu sei que a gente planta e rega, mas quando a gente vê um resultado como esse, a gente só pode perceber que quem dá o crescimento é Deus mesmo. Toda a glória seja dada a Deus. Ao final dessa campanha, as microcélulas que estavam então organizadas ali, as 2.800, voltaram então para suas células originais. O que é isso? Elas voltaram a se reunir juntas, claro, voltaram para o líder original. E algumas se multiplicaram, quem já tinha um líder preparado pôde continuar, então não voltou, mas muitas delas voltaram sim, só que agora grandes, com muitas pessoas, muita gente nova para cuidar, muitos bebezinhos. E aí era hora da gente preparar, então, mais 2 lições de célula, mostrando como manter essas pessoas alcançadas durante o período das UES, né, das microcélulas. E o que aconteceu foi que 2.000 dessas pessoas, só durante essas 3 semanas, 2.000 dessas 9.000 permaneceram. Permaneceram. Eu estou aqui dando todos os dados, porque eu não quero fazer para você nenhuma promessa falsa. Todo esse material está disponível gratuitamente. Você sabe, aquilo que a gente recebeu de graça, a gente dá de graça. Um valor para nós do DNA, que uma alma ganha aí, na sua igreja, tem o mesmo valor de uma alma ganha aqui na Central, porque a gente é uma igreja só. Somos uma só igreja. Então, eu queria te desafiar. Você, igreja, não é o seu pastor só, você, igreja, junto comigo, nós todos, o desafio é que você faça alguma coisa enquanto é tempo. Enquanto é tempo. Há uma janela de oportunidade aberta diante de nós. Nós não podemos perder. Isso não vai durar para sempre. A gente quer que acabe logo. Então a gente tem que correr mais ainda, porque nós mesmos somos os que queremos que acabe todo esse período de sofrimento e tristeza. Deixa eu te falar, as pessoas estão abertas. Isso não acontece só em Belo Horizonte, não é só na Central, em qualquer lugar. O Evangelho de Jesus é irresistível, ele é pão para quem tem fome. Sabe, perto de cada cristão tem uma pessoa que precisa de Jesus. Um amigo, um parente, um colega de trabalho, de estudo, um vizinho, não importa quem seja, que está esperando, às vezes, um simples convite para participar de um pequeno grupo, para estar juntos ali dividindo, aprendendo de Deus. Deixa eu te falar, isso é poderoso. Se você se envolver com isso, nós podemos estar diante da maior colheita da história. E eu queria te incentivar a fazer isso. Assim como aqueles leprosos, nós não podemos nos calar. Nós não podemos. Não podemos. Nós temos a mensagem da salvação na nossa boca. A igreja, ela continua. A nossa missão não mudou, ela não muda nunca, nunca, nunca. E a nossa missão poderia resumir em três ações: amar a Deus, amar as pessoas e fazer discípulos. É tempo da maior colheita da história. Vamos fazer isso juntos? Igreja, igrejas do DNA, esse é o meu convite. Acredite, o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então agora é hora de nós nos unirmos a Deus, cooperarmos com Ele e realizarmos algo que a gente não fez talvez em anos, exatamente nesse período. Creia, aquele que prometeu é fiel para cumprir. Que Deus te abençoe, que você se alegre com os frutos que o Senhor vai derramar na sua vida, na igreja. E assim juntos nós estamos aí construindo o reino de Deus. Que o Senhor Deus te abençoe, te encha de graça, de capacitação, não é? Tudo. Toda a glória é o nosso Deus. No final, vai ficar tudo para Ele. Nós estamos aqui trabalhando para Ele, para as pessoas que Ele ama. Então, igrejas do DNA, vamos lá, você está comigo?
Posso contar com vocês? Vamos? Que bom, né, irmãos? A gente, como diz a palavra, havendo profecia, não havendo profecia, o povo se perece. Mas nós temos a palavra de Deus, somos encorajados por homens de Deus, que estão, ó Deus, nos dando, compartilhando conosco uma visão dos céus. E eu quero encorajar você a crer nisso e a se apossar disso, para vivenciar experiências sobrenaturais e grandes e poderosas com Deus. Vamos orar? Deus, obrigado, Senhor, por essa celebração, obrigado por tudo que vivenciamos nessa manhã, e pedimos, ó Deus, que o Senhor continue abençoando o teu povo, que o Senhor dê um resto de dia abençoado, e à noite, ó Deus, prepara o nosso coração para a noite, para aquilo que o Senhor ainda há de fazer nesse dia, para a glória e louvor do teu nome, em nome de Jesus, amém e amém. Até a noite, se Deus quiser. Deus abençoe.